um gigante descontrolado que quando está com raiva surge e destrói tudo que tem na frente, ou um cientista verde que combina sua força e genialidade para salvar o mundo de uma invasão alienígena, são algumas das faces do herói Hulk, mas todas elas estão por trás do Bruce Banner, que tem que descobrir formas de manter a sua forma verde super forte sob controle e decidir quando se transformar ou não. Eu sou Arthur Marra, estudante de psicologia, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o segredo que Bruce Banner descobriu e usou para manter o Hulk sob controle. Na nova série da Marvel, Hulk mostra pra gente que demorou um tempo para aprender a se controlar. Ele mostra um caderno de anotações que construiu para relatar a experiência de controlar o monstro preso dentro de si e que agora vive em tranquilidade com ele. Ele diz que demorou 15 anos para aprender a se controlar e que pode ensinar para a nova Hulk da família como se controlar com base nas experiências que ele passou nos últimos anos. O Hulk usa uma técnica que parece ser um pouco diferente da técnica daquele Bruce de 2008, que até parece ter um certo controle sobre o Hulk. Mas o que o novo professor Hulk utiliza é a terapia comportamental dialética, ou DBT, que é a sigla para o nome da terapia em inglês. Mas o que é essa terapia e como ela pode ajudar o Hulk? A terapia comportamental dialética foi uma terapia desenvolvida principalmente para ajudar pessoas que passem por desregulações emocionais e é uma terapia baseada em evidências, como o próprio professor fala, e já eu explico o que é isso. A terapia foi desenvolvida especialmente para ajudar pessoas com o transtorno de personalidade limítrofe, que é um transtorno de personalidade que é marcado por uma instabilidade emocional, impulsividade e também por dificuldades em controlar emoções como a raiva. E só para explicar, os transtornos de personalidade são aqueles transtornos que são notados por uma falta de adaptação da personalidade, que seria o nosso modo de agir, pensar, perceber e reagir ao mundo que a gente vive. E é diferente, por exemplo, de um transtorno alimentar ou um transtorno do sono e por aí vai. O objetivo da terapia comportamental dialética é ajudar o paciente a aprender como regular as suas emoções e os seus impulsos para reduzir os seus comportamentos disfuncionais, que são comportamentos que a gente tem com base numa visão parcial ou errada do mundo à nossa volta. Esses comportamentos relacionados ao transtorno de personalidade limítrofe variam conforme o humor impulsivo de quem tem o transtorno. A terapia também vai servir para aprender a confiar e validar as suas próprias experiências, emoções, pensamentos e comportamentos. A DBT vai ajudar o paciente por meio de ferramentas que vão diminuir ou acabar com os comportamentos que afetam a qualidade de vida e desenvolver habilidades comportamentais que ajudam a alcançar o bem-estar. E caso você não tenha entendido os comportamentos disfuncionais, eles são ações ou pensamentos baseados em uma interpretação que a gente tem da realidade à nossa volta. E todo mundo tem esses comportamentos, uns mais e outros menos. E geralmente esses comportamentos e pensamentos atrapalham a gente e podem causar um mal-estar físico ou psicológico, mesmo que a gente nem perceba, como comportamentos de autossabotagem, compulsões ou uma noção errada de si mesmo. E a terapia pode ajudar a identificar e diminuir esses comportamentos com aquelas ferramentas que eu falei antes. Essas ferramentas geralmente são técnicas que o terapeuta estuda e conhece, que sejam eficientes e possam ser usadas pelo paciente para ajudar na queixa que ele apresentar. Então, em muitos casos, o papel do terapeuta é ensinar e ajudar o paciente a usar essas técnicas. Embora a terapia tenha sido pensada para os casos de transtorno de personalidade limítrofe, ela pode ser válida em outros casos, em que a pessoa tenha problemas para controlar sua raiva e as suas emoções, se sinta nervoso ou tenha ataques de raiva em situações do dia a dia, ou em casos em que a pessoa se transforma em um monstro verde gigante depois de um acidente radioativo. As técnicas e as ferramentas existem em diversos outros tipos de terapia e geralmente são mais comuns nas terapias comportamentais. Em outras modalidades de terapia, tipo na psicanálise, é normal que o paciente fale mais, como a gente vê nas cenas clássicas em que a pessoa se deita no divã e fala sobre as suas questões. No caso das terapias comportamentais, o foco está nos comportamentos do paciente. Não no comportamento que ele tem durante a sessão, mas no comportamento que ele relata, nos problemas que ele traz e que causam prejuízos para ele. Ou seja, aqueles comportamentos disfuncionais que eu falei. E geralmente são terapias em que o terapeuta acaba falando tanto quanto o paciente, em que o terapeuta faz mais perguntas
e pode até passar tarefas para serem feitas pelo paciente fora das sessões. Então, só para ter uma ideia, a gente tem a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que foi desenvolvida para ser um tratamento direto e efetivo para os sintomas da depressão, mas ela é usada tanto nos casos de depressão quanto em diversos outros casos de desregulação emocional ou até ansiedade, por exemplo. Então, cada abordagem na terapia é diferente e existem diversos motivos para fazer terapia, seja para diminuir sua ansiedade, controlar sintomas de algum transtorno, se conhecer ou se tornar uma pessoa melhor. E isso vai determinar qual a melhor terapia para você. Já a terapia comportamental dialética foi criada para tratar os sintomas do transtorno de personalidade limítrofe, o TPL, que são os comportamentos impulsivos e autodestrutivos que eu já falei antes, mas nada impede de usar suas técnicas e ferramentas para atender outros pacientes. No caso da TPL, algumas ferramentas que podem ajudar e geralmente são ensinadas aos pacientes para lidar com suas emoções, como por exemplo a técnica mencionada pelo Huck, o Mindfulness, atenção plena ou consciência plena, que geralmente usa de técnicas de meditação para ajudar o paciente a se concentrar no momento presente, a fim de evitar ou diminuir a ansiedade e o estresse e ajudar na habilidade de observar o mundo e a si próprio, e descrever o momento e as suas emoções e sensações e estar no momento presente sem julgamentos. A regulação emocional, que é a habilidade de controlar as respostas emocionais que a gente tem, aprendendo a observar, reconhecer e aceitar cada emoção e como lidar com elas em cada momento, e uma série de outras técnicas que podem ajudar nos comportamentos impulsivos e até na questão dos relacionamentos interpessoais. Uma outra ferramenta que o terapeuta pode ensinar para o seu paciente é de apertar o botão em formato de joinha aqui embaixo nesse vídeo e o botão de compartilhar para ajudar a divulgar a psicologia para mais pessoas e ajudar elas a se conhecerem mais usando filmes e séries. Agora a gente tem que diferenciar algumas coisas porque o Huck tem muitos transtornos relacionados à sua personalidade e à sua impulsividade. Então, para não confundir, a gente vai falar um pouco deles aqui. A gente tem o transtorno, que ficou conhecido como o transtorno de Huck, que é o transtorno explosivo intermitente. Esse é um transtorno disruptivo percebido por uma falta de controle dos impulsos nervosos, em que a pessoa fica agressiva e pode agredir verbalmente e fisicamente os outros e arremessar ou quebrar objetos nesses episódios. A gente tem também o transtorno dissociativo de personalidade, que é um transtorno que o Bruce tem nos quadrinhos e que foi até mencionado na série, quando o Bruce diz que precisa dividir o corpo com o Huck, como se fossem várias personalidades na mesma cabeça. E o transtorno que a gente falou antes, que é o transtorno de personalidade limítrofe, em que a pessoa tem dificuldades em lidar com a raiva, impulsividade e comportamentos de autodestruição. E o Bruce, como um grande cientista, leva muito a sério as evidências na hora de fazer o uso de uma ferramenta terapêutica, principalmente quando o assunto é controlar o Huck. Então o que ele fez foi utilizar a DBT, a terapia comportamental dialética, na hora de controlar as suas emoções, que é uma terapia baseada em evidências. Mas o que isso quer dizer? As terapias baseadas em evidências se referem aos tratamentos que apresentam evidência científica da sua eficácia de acordo com um determinado transtorno. A evidência quer dizer que a terapia foi comparada e analisada com essa comparação. A comparação é feita entre um grupo que realiza a terapia analisada e um outro grupo que realiza outra terapia ou nenhuma terapia. E os efeitos são analisados e observa-se qual teve o melhor resultado. Atualmente a gente tem mais de 500 tipos de técnicas psicoterápicas e a observação de evidência serve para testar qual método é mais eficiente para cada transtorno ou dificuldade. E isso é feito analisando as evidências por meio de ensaios clínicos, estudos e análises. E quando a Jen fala com o Huck que ele está usando técnicas espirituais, ele corrige ela e diz que a DBT é clínica e não espiritual. Mesmo que use técnicas de meditação, suas ferramentas são cientificamente testadas e validadas. Não é assim que acontece, mas a gente pode até imaginar que naquele caderninho do Huck tem registros e análises em que o Bruce comparou diversos métodos terapêuticos para identificar qual o melhor para manter o controle do Huck. Então a gente pode ter certeza que, de acordo com a Marvel, o melhor tratamento para uma exposição direta de radiação gama é a terapia comportamental dialética. Agora, se você quiser saber mais sobre os outros transtornos que eu falei antes, você pode entender mais sobre eles conferindo esse vídeo aqui,
que eu falo sobre o transtorno dissociativo de identidade no Cavaleiro da Lua. Mas se você quiser saber mais sobre terapia, você vai querer ver esse vídeo aqui falando do Doutor Estranho. Então, muito obrigado e até a próxima!